Olá a todos, eu sou Giuseppe Giuliano de Carvalho Amoroso e gostaria de apresentar a vocês o meu trabalho com o título Reabilitação Protética após Traumatismo em Paciente Pediátrico, um relato de caso, que será apresentado na 28ª Jornada Odontológica da Universidade de Brasília, no ano de 2025. Gostaria de começar trazendo para vocês algumas informações sobre o nosso tema. O que é um trauma dental? Ele é um impacto externo que pode levar ao comprometimento dos tecidos dentários e de sustentação, e pode acometer dentes descidos ou dentes permanentes. E quais são os tipos de traumas? Os traumas são classificados e caracterizados de acordo com a sua região e intensidade. Trincas e fraturas de esmalte e dentina são traumas mais leves. Concussão e subluxação são traumas moderados e luxação intrusiva ou lateral e a avulsão são traumas mais severos, que podem ocasionar na perda do elemento dentário. E quais são as consequências desse trauma? Inicialmente, o trauma trará a necessidade de tratamentos restauradores ou cirúrgicos. Porém, poderá também trazer o aparecimento de transtornos emocionais tanto para o paciente que sofreu o trauma quanto para os seus pais ou responsáveis. E qual é o desafio pós-traumatismo para nós, cirurgião-dentistas, que atendemos pacientes pediátricos? O nosso maior desafio é reabilitar esse paciente, devolvendo a ele a estética e principalmente a função. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi relatar um caso de reabilitação protética após um trauma dentoalveolar ocorrer em um paciente pediátrico. Falando agora sobre o nosso caso clínico, temos aqui a nossa paciente do sexo feminino, 11 anos de idade, apresentava uma boa saúde geral, sem comorbidades e que, após sofrer um acidente motociclístico, foi encaminhada para o pronto-socorro de Auriflama, cidade do interior de São Paulo. Chegando no hospital, a equipe de plantão teve como conduta hospitalar a exodontia dos elementos 21 e 22, além da prescrição de cefalexina por 7 dias, a prescrição de analgésicos e também ter encaminhado essa paciente para nós, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Unesp, para realizarmos a sua reabilitação oral. 9 dias após o trauma, a paciente veio até a faculdade e lá iniciamos a nossa consulta. Realizamos uma anamnese detalhada, também realizamos exames clínicos extraorais e intraorais e realizamos alguns exames radiográficos de imagem. A partir desses exames, podemos constatar a perda do elemento 21 e 22, a presença de escoriações da face e também a presença de laceração da mucosa jugal do lado esquerdo, além da fratura do antebraço esquerdo. Durante a anamnese, conversando com a paciente, podemos notar que a sua maior queixa, a sua queixa principal, não era em relação à dor, mas sim ao fator estética. A criança relatou para nós que não queria mais ir à escola, pois havia medo nela de ser alvo de bullying, de sofrer zombarias e até humilhações devido à ausência do elemento 21 e 22 no seu sorriso. Durante o nosso exame intraoral, que ocorreu 9 dias após o trauma, pudemos observar que os alvéolos dos dentes 21 e 22 já se encontravam em processo de reparo, o que foi positivo para nós, pois entendemos que o trauma não afetou o processo de reparo tecidual ósseo e gengival dessa região. A partir daí, começamos a pensar no nosso planejamento e nosso plano de tratamento. No nosso planejamento, tínhamos como objetivo devolver a função e a estética dessa paciente. Se essa paciente fosse um paciente que já passou pelo período de crescimento craniofacial e desenvolvimento ósseo, nossa escolha principal seria a reabilitação com implantes e prótese sobre implante, que é considerado o padrão ouro. Entretanto, não há nenhuma indicação para a utilização de implantes em pacientes pediátricos. Dessa forma, nós pensamos uma nova opção, que seria a confecção de uma contenção estética, que teria como função realizar a manutenção do espaço para que no futuro possa ser instalado implantes e próteses sobre implantes e também seria possível suprir a queixa estética dessa paciente. O nosso plano de tratamento consistiu nessas etapas. Realizaríamos uma moldagem com alginato para obtenção dos modelos. Essa moldagem seria realizada 15 dias após a consulta inicial, para que o processo de reparo não fosse interrompido e pudesse ser melhor aproveitado. Selecionaríamos os dentes artificiais, confeccionaríamos o aparelho e instalaríamos e realizaríamos controles periódicos para avaliar o caso. No dia que foi instalado o aparelho, passamos algumas instruções e orientações sobre o uso do aparelho e também reforçamos e conscientizamos sobre a importância do acompanhamento a longo prazo.
Esta imagem é uma imagem do momento em que instalamos o aparelho e podemos observar que há uma boa adaptação do aparelho. Porém, conversamos com os pais e informamos a eles que provavelmente seria necessário realizar e confeccionar novos aparelhos com o passar do tempo. Como é uma paciente que ainda está em processo de desenvolvimento e crescimento, há a necessidade de trocar esse aparelho conforme for trocando a sua dentição mista para a dentição permanente e entre outras coisas. 10 meses após, foi necessário confeccionar um novo aparelho. E 18 meses após, que é o momento dessa imagem, evidenciamos essa nova contenção, que já não havia uma boa adaptação, por conta do processo de erupção dos dentes 13 e 23. Sendo assim, podemos concluir diante desse trabalho sobre a extrema importância do acompanhamento a longo prazo em casos como esse, onde o trauma ocorre durante a fase de crescimento. O trauma ocorrer durante a fase de crescimento limita o nosso processo de reabilitação e perdura o seu tratamento até o processo de crescimento ósseo e craniofacial esteja finalizado. Notamos também que as consultas de controle possuem extrema importância, pois nessas consultas observamos as condições do aparelho e como está sendo desempenhada a sua função. E também observamos sobre a necessidade de conscientizar o paciente e a família sobre a necessidade de tratamentos futuros. O tratamento dessa paciente não finalizou. Ela será finalizada quando no futuro e seu desenvolvimento craniofacial estiver finalizado, essa paciente instalar seus implantes e próteses sobre implantes, aí sim podemos dizer que essa paciente foi reabilitada. Essas foram as referências utilizadas para nos guiar durante o atendimento clínico. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.